Vamos então abrir a nossa Bíblia. Olha só, em Lucas capítulo 11. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Lucas capítulo 11, onde nós vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Já acharam? Vamos fazer a leitura, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Aí ele fala agora a parábola do amigo importuno, que diz assim: Disse-lhe também: Qual dentre vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa, vindo a caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para te dar. Digo-vos ainda que, se não se levantar a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade. Aqui dizendo mister, mas se for necessário, tá bom? Eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. E qual é o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós, sendo maus, todavia dá boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Vamos deixar a Bíblia no canto um bocadinho, vamos fazer uma oração, vamos pedir direção ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, o Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo. Até o salmo que foi lido agora há pouco fala, meu Deus, de matar a sede dos sedentos. Então nós estamos aqui, Senhor Deus, para poder receber a direção, a orientação, a luz da Tua palavra, como o apóstolo Paulo, certa vez, orando pela igreja em Éfesos, a qual ele falaria de coisas profundas, espirituais, coisas de difícil discernimento ou compreensão. Ele disse: que Deus ilumine os olhos do vosso coração, ou do vosso entendimento. Então, eu te peço isso nesta noite, Pai. Pai, nós precisamos de entender, porque precisamos praticar também. Mas se a gente não entender, como vamos praticar, Senhor? Então, Espírito Santo, aí é o que nós pedimos agora, como aquele amigo que pediu: empreste-me 3 pães. Então nós precisamos, meu Deus, tanto do alimento, meu Deus, que abençoa a gente fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, meu Deus,
em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, Pai, abençoa-nos nesta noite. É o que te pedimos, te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Pode aplaudir a Jesus pela palavra dele? Aleluia! Glórias e glórias e glórias. Seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Então, pessoal, essa palavra, eu vim falando isso aqui, desde que eu estava em Caxias, que a igreja ainda era lá embaixo. A mensagem, pastora, não muda, é a mesma. Porque, na verdade, isso aqui, Jesus, ele, como é que fala? Ele está ensinando, ele está mostrando tipo um mapa. É como se fosse um GPS. Antigamente, para a gente chegar a um certo lugar, a gente precisava daqueles, como é que é o nome daquilo mesmo? Aquele livro grossão que a gente, na rua, tinha que abrir, motorista, então, para chegar a um certo lugar, o irmão Ney deve saber, né? Que é Rex. Hoje nós temos o GPS. E quando, antigamente também, eles usavam também os mapas, entendeu? Mostrando, né, onde você vai chegar e tal, e assim por diante. Na verdade, aqui Jesus, ele está dando um mapa da sua presença. Se você observar o início da mensagem, da leitura, os discípulos se aproximam dele e perguntam: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então João ensinou os discípulos a orar. Os discípulos dele, na verdade. E eles observaram que Jesus, ele vivia constantemente em oração. Ele levantava de madrugada. Inclusive é um problema nosso. Nós estamos dormindo muito tarde. E às vezes acorda tarde, quando acorda cedo não tem nem disposição. Porque na verdade, né, tem até uma palavra de Jesus que ele fala assim: vem a hora, à noite, que ninguém mais pode trabalhar. Eu estou até tentando, né, porque eu faço meu horário, estou tentando me organizar para sair mais cedo e chegar mais cedo. Porque a noite não é hora de trabalho. Entendeu? Então, às vezes, pastor, mas eu tenho necessidade. Amém. Se você puder mudar a sua ação, amém. Se não der, fazer o quê, né? Então, mas o certo é a gente acordar mais cedo. Vê que eles acordavam madrugada, gente. Era madrugada que eles acordavam. Então, eles observaram que Jesus estava sempre orando. Por que Jesus orava sempre, gente? Por que Jesus, ele orava? Porque Jesus, nós estávamos até conversando isso lá em casa, eu e minha esposa, Jesus, ele se despiu da sua glória, mesmo sendo Deus. Entenda uma coisa, mesmo sendo Deus, ele não veio na condição de Deus. Ele se despiu, se esvaziou de si mesmo, assumiu uma forma humana. A única diferença que havia nele, que era necessário, inclusive por isso que ele não nasceu de um ato sexual, foi gerado pelo Espírito Santo, que ele não tinha pecado. A única diferença era essa. Mas ele sentia fome, sentia sede, tudo que como é que se fala, que a gente sente, ele sentia. Só não tinha o pecado. Amém, gente? Então, mas para ele se manter conectado com o Pai, assim como, lembra que Adão e Eva, Adão, principalmente no caso, ele vivia sempre conectado com o Pai. Adão estava sempre ali com Deus, Deus falava com ele, né? A operação do dia, eles conversavam, orientavam, aí ele ia dando nome dos animais, participava, havia uma participação, uma comunhão ali. Mas aí o homem foi separado de Deus, perdeu essa comunhão. Jesus, como homem, ele teria que manter, ele tinha essa comunhão, ele teria que manter
porque se despiu da sua glória, então ele orava, estava sempre orando, sempre buscando, sempre falando com o Pai. E os discípulos, ao perceber isso, ele falou: a gente também quer aprender. Como é que ele consegue orar tantas vezes, tanto tempo assim, gente? Porque, gente, é difícil. A carne não gosta de orar. A carne você ora mesmo com disposição na hora que você está no sufoco, na hora que você está no desespero, entendeu? O negócio está feio. Você tem uma disposição para orar na hora que o bicho está pegando. Mas se a coisa se acalmar, se a coisa ficar tranquila, gente, não tem esse negócio de dizer, tem pessoas que falam assim: eu não sou assim, só se você for um extraterreno, só se você for de outro mundo, você não é humano, mas se você for ser humano, você vai sentir que é uma dificuldade. Inclusive, a tendência é você começar a se distrair com a vida, com o dia a dia, porque o mundo, gente, com todos os problemas, tem muitas coisas divertidas, legal para você fazer, e você aí ocupa com uma coisa, ocupa com outra, entendeu? Aí você é um passeio, é um não sei o que mais, sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar você. Mas orar é difícil, orar é difícil, gente. Então a carne não quer orar. A carne, ela é inimiga, a Bíblia diz que ela é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. Então é muito difícil fazer oração. Mas Jesus, ele estava sempre orando, e os discípulos queriam saber como é que é isso. Lembra que eu falei para vocês que uma vez, quando eu estava começando como obreiro, lá, né, na outra igreja, né? Eu estava começando como obreiro, aí um pastor, não sei se ele é vivo ainda, era português ele, né? Inclusive era o único pastor naquela igreja que eu ouvi falar que tinha interpretação de línguas, e não era invenção não, era interpretação mesmo, porque você não via ele qualquer hora assim, interpretando. Na verdade eu ouvia falar, eu mesmo nunca vi, entendeu? Então esse pastor, ele orava muito, e quando fomos para a praia orar, eu já falei isso aqui, quando chegou uma certa hora, gente, a igreja naquela época não era muito grande não, era pequena. Essa igreja é muito grande hoje em dia, né? Mas naquela época, né, ela não era tão grande assim, quer dizer, já era bem grande, mas vista de hoje é um gigante, né? Então, aí, gente, quando chegou uma hora, eu já estava pedindo a Deus, sabe qual era a minha oração? Eu falava: Jesus, toca no coração dele, que eu não aguento mais. Gente, é muito tempo. Olha, é muito tempo, muito tempo. Lembra de Jesus lá no jardim de Getsêmani? Lembra no jardim de Getsêmani? Aí, ele pediu, como é que fala? Ele foi orar, primeiro ele se afastou lá dos discípulos, aí quando ele se afastou, depois ele voltou, os discípulos estavam orando, estavam dormindo, principalmente Pedro. Aí Jesus repreendeu eles e falou: poxa, será que vocês não podem vigiar pelo menos por uma hora? Pelo menos uma hora. Esse tempo, uma hora, segundo alguns afirmam que exatamente é o tempo que o sacerdote levava ministrando no santuário, desde da entrada ali, que é chamado o átrio exterior, o pátio do átrio exterior, aí passava pelo santuário e até o Santo dos Santos. Uma vez no ano eles faziam isso. Só que o sacrifício no Santo dos Santos, na entrada, não no Santo dos Santos, mas ali no altar do pátio do átrio ali, era todo dia, constante, mas o serviço era constante, tá? Agora, entrar lá no lugar santíssimo era uma vez no ano, uma vez. Agora a Bíblia diz que Jesus entrou uma vez e para sempre, não há necessidade mais disso. Agora nós entramos de outra forma. Vamos explicar sobre isso se der tempo. Então, gente, o que aconteceu? Naquele momento, os discípulos, Jesus falou: pô, você não pode dormir uma hora, porque, gente, eles começaram já, sabe? Quando passou um tempo, eles começaram já, ainda mais que, eles tinham vindo da Santa Ceia. Eles tinham vindo lá, tal, tinha a festa, durante o dia, né, a movimentação do dia. Então, eles foram orar, por quê? Porque Jesus sabia que estava próximo já dele ser preso
e dele morrer. Então, morrer, lógico, e ressuscitar. Então, todos nós devemos orar, porque Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Todo dia você vai enfrentar problema. Enquanto estiver neste mundo, gente, enquanto estiver neste mundo, todo dia você vai encontrar problema. Todo dia mesmo. Então Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então oreis para que não entreis em tentação, porque ele fala, a carne é fraca, o espírito está pronto. Quer dizer, o teu espírito, ele foi salvo. Quando você aceitou Jesus, porque lá no Jardim do Éden, a morte que Deus falou, é que ele morreu espiritualmente. Aí a morte física foi uma consequência. Ele perdeu a glória de Deus, a presença de Deus. Então, agora a carne contaminada pelo pecado, então ele morreria como morreu mesmo, depois, mesmo que viveu 900 e poucos anos, mas morreu. Depois foi diminuindo, né, o tempo do ser humano, até hoje em dia a pessoa não vive mais de 100 anos, é a média de 80, 90, agora também, porque por causa da ciência, da medicina avançou e tal, ele vai até vivendo um pouquinho mais, né? Que na verdade eu considero nem é viver, né? Ele vai sobrevivendo, porque viver é igual uma vez, lá em Caxias, uma irmã lá, acho que foi a irmã de Nael, aí ela estava com a incumbência, com a responsabilidade de fazer um evento com os idosos, né? Aí ela chegou toda empolgada, toda animada e falou, pessoal, olha, essa é a novidade. Aí o bispo parou a reunião e falou, para aí, quer enganar o povo? Melhor idade coisa nenhuma, melhor idade é 15, 20 e poucos anos. Depois, gente, que chega aos 80, daí para lá, a Bíblia diz que é cansaço e enfado. O problema é que o ser humano é a carne, é o medo de sair, de morrer tremendo. O próprio diabo sabe disso. Lá no livro de Jó, o que o diabo falou para Deus? Pele por pele, que dará o homem pela sua vida. Ele tem um desespero. Ele tem um apego a essa vida tremendo. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm medo da morte. Têm medo de morrer, a carne dela. É a natureza dela. Mas aí, veja bem, Jesus, ele ali estava para partir, mas eles tinham que se preparar, porque o que ia acontecer com ele era uma coisa muito terrível. Era um acidente praticamente. Era como se fosse um acidente, porque, gente, ele ia sofrer muito ali na cruz. Então ele precisava de forças, ele precisava, como homem que se despiu da sua glória, ele precisava de força. E os discípulos também precisavam, porque eles iam passar o sufoco. Você não fica assustado quando acontece aí operações, confusão no país e tal? A gente não fica assustado? Fica ou não fica, gente? Fica todo mundo preocupado. Então eles também tinham que se preparar, porque ia passar uma situação complicada. Então, por isso, os discípulos viam que Jesus estava sempre orando, sempre em oração, e eles falam, Senhor, ensina a gente a orar. Eu vou ter que pular aqui, porque é muito assunto, mas eu quero que você perceba uma coisa. É o 11, diz assim, e qual é o pai que dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois, se vós... olha isso aqui, gente. Preste atenção nesse versículo 13, que ele diz, pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o problema é, sabe qual é o problema das pessoas? Todo mundo se acha bonzinho. Gente, o apóstolo Paulo, eu já falei isso aqui várias vezes,
Lá no capítulo 7 de Romanos, ele disse: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Já falei que aquele era uma condenação de um defunto, que amarrava o defunto na pessoa, sabe, a perna com perna e tal, amarrava, assim como tinha a morte de cruz, lá dos romanos, tinha a morte, tem um tipo de morte que eles, lá no Egito, eles jogavam as pessoas lá para o jacaré, né, no rio Nilo, né, para o jacaré. Existia vários tipos de morte. Então, existia um tipo de morte, é como se tivesse um corpo amarrado em você, grudado em tu. Então, por isso que você tem que orar, você tem que jejuar, porque senão esse corpo praticamente ele te contamina, ele te atrapalha. Aí Paulo fala: olha, com o meu entendimento eu sei o que é certo, mas há uma outra lei que combate contra o meu entendimento. Gente, isso em qualquer área da vida, em qualquer área da vida. Talvez você, o seu problema seja um, a sua fraqueza seja outra, mas é em todo mundo, porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdará o reino de Deus. Por isso precisamos de orar e jejuar, para você ter o domínio sobre a sua carne. Porque quando você está muito bem, às vezes você vem para a igreja, às vezes até pela emoção, né? Porque as pessoas confundem um pouco, né? A emoção, ela está feliz e tal, olha, o culto foi maravilhoso, que culto bom. Quando ela chega na rua, ou no outro dia, na segunda-feira, que ela depara com um problema, pastor, aí a carne vem. Não é? Alguém te irrita no trabalho, alguém te aborrece, vizinho, filho, marido, esposa, alguém, aí a carne. Aí que você vai ver realmente como é que está a sua situação. Aí você vai observar que ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então você vai observar, como não dá tempo para me falar tudo hoje, mas como você vai observar, ele vem falando algumas coisas, vem ensinando como orar, como devemos orar. Aí as pessoas, oração para elas é só: minha mãe, meu pai, meu filho, meu emprego, minha saúde, meu isso, meu aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, parece que ela é o Senhor e Jesus é o servo dela. Ó, faz o que eu preciso aí, ó, preciso disso, preciso daquilo, ó, estou precisando. Mas aqui você vai observar que no final do ensinamento é como se fosse um mapa da presença. Por fim ele fala: se vós sois maus, sabem dar bondade aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo. Ou seja, se você tem o Espírito Santo, se você tem uma comunhão, o poder de Deus ativado em você, você consegue resolver todas as coisas. Porque no princípio, lá na Bíblia você vai ver, no princípio, lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai ver que logo a seguida vem assim: porém a terra era sem forma e vazia. Acredita-se, na teologia, até a ciência também mostra um pouco isso, que entre o primeiro versículo e o segundo versículo pode ter passado milhões e milhões de anos, que a terra já existia antes daquela parte. Aí Deus disse: haja luz. Agora, olha só, ali diz o seguinte, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O interessante, gente, nada na Bíblia é por acaso. Números, até semana passada eu falei ali da volta do Jericó, né? Primeira volta, segunda volta, que foram 13 voltas, que parece que é 14, mas não é 14, porque eles rodearam 6 dias, e no 7º dia que eles foram rodear, eles rodearam durante 7. Eles não rodearam 7, depois mais 7. Eles rodearam no 7º dia 7 vezes, então é 13 vezes. Então eu falei que é o símbolo da união, da comunhão entre
Deus o homem, e aí as muralhas caem e tal, foi o que eu falei semana passada. Inclusive está até no YouTube essa mensagem. Então, veja bem, olha só. Quando ele fala aqui, pedir pão, não dará uma pedra. Te pedir, no caso, peixe, não dará uma serpente. Serpente é um símbolo do mal. Pedra sempre fala do coração endurecido, apesar que às vezes fala também a respeito, Jesus é simbolizado como uma pedra principal, mas nesse caso aqui a gente tem que ver o contexto, né? Nesse caso aqui está falando de coração de pedra mesmo, para amolecer o coração, para quebrantar o coração, entendeu? A serpente é um símbolo do mal, em vez de o peixe é o alimento, entendeu? A gente precisa se alimentar, mas no caso, ou às vezes, ele não vai dar um espírito ruim. Quando você está buscando a Deus, se fortalecendo, buscando as coisas de Deus, ele não vai te dar um espírito ruim, não vai te dar uma serpente. Aí agora os ovos, eu ficava pensando, Deus, os ovos, ó. Aí ele disse, se vós pedir ovos, ele não dará um escorpião, também é um símbolo maligno, é um símbolo do mal. Os ovos aqui, eu creio que bate com Gênesis, porque quando a Bíblia fala no Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movia, alguma tradução, segundo pastor, alguns teólogos diz que a linguagem original, porque tem coisas, gente, que na hora da tradução tem que falar uma linguagem que a gente entenda, entendeu? A linguagem da tradução não seria, no caso, não é mover sobre as águas, chocava. Pessoal, isso vai dar um nó na cabeça das pessoas. Como é que chocava? Para fazer nascer o pintinho nascer, a galinha fica em cima ali, chocando. Amém, gente? Então, olha só, quando havia um caos, eu sempre falo, sempre que eu vou na minha mãe, que ela está reclamando, falando alguma coisa, eu falo com ela, mãe, não fala assim. Não é que a pessoa, não, mas eu vou mentir se o negócio está assim. Olha, se você falar, é o poder da palavra. Imagine, olha só, o Espírito de Deus parava sobre as águas e havia trevas sobre o abismo. Se Deus olhasse assim e falasse, está tão escuro, ia ficar mais escuro ainda, pastora. Entendeu? Se ele falar, está tão escuro, ia ficar mais escuro ainda. Se você fala, a vida está tão difícil, o negócio está complicado, eu não estou aguentando mais, o poder da palavra. Quando lá Deus viu, que havia trevas, o que Deus falou? Haja luz. Amém, gente? E houve luz. Então, Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra viva. Então, ele falou assim, olha, se vós sois maus, vocês são maus. A gente é mau, gente, porque a gente precisa de orar. A gente é mau. Eu vou contar um negócio aqui. Eu não sei se vão cair na minha pele, igual fizeram com Cláudio Duarte. Igual fizeram com Cláudio Duarte para contar um negócio do elevador. Eu parei no sinal. Mas eu vou contar. Por quê? Pastor, isso aí não pode falar essas coisas não, porque, as pessoas são muito hipócritas. Gostam de falsidade, hipocrisia. Que eu chego aqui e finjo para vocês que, olha, eu sou uma pessoa muito boa, santa. Que eu chego aqui e passo para o povo uma santidade, uma bondade, uma perfeição. Aquele pastor é uma bênção. Se eu não orar também, gente. Aí basta mal a cada dia. Aí, quando eu saio de casa, eu oro. Vários aspectos. Eu oro nesse sentido. Eu falo para que os anjos livrem dos acidentes, dos perigos, porque todo dia a gente trabalha então de moto. Todo dia, gente, cada livramento que eu vejo, fora o que eu não vejo. Entendeu? Às vezes o cara vem, tem que sair. Entendeu? Aí o cara entra assim, de qualquer jeito e tal. A gente, cada situação, buraco na rua, não é mole não. Aí eu falo,
Anjo de Deus, entre em operação agora. Livre de todo acidente disso. Aí eu falo, para a glória do nosso Deus, porque eu não estou orando ao anjo. A Bíblia diz, dará ordem a seus anjos a teu respeito. Então, para a glória do nosso Deus e de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que os anjos de Deus são ministros que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Eles trabalham a meu favor. Deus enviou eles para trabalhar a meu favor. A teu favor também. Existem anjos que trabalham a teu favor. Amém? Eles gostam, eles querem trabalhar, mas só você que você não dá ordem. Quando você fala ao contrário, na linguagem maligna, aí você está dando ordem aos espíritos malignos para agir. Entendeu? Você está dando ordem aos espíritos malignos. Mas quando você fala a positiva, pela palavra de Deus, você está dando ordem aos anjos de Deus para entrar em ação a teu favor. Aí eu parei, aí eu peguei um serviço para pegar lá na Glória, levar para o Leblon. Saí da casa da minha mãe, entrei na Riachuelo, parei no sinal. Quando eu parei no sinal, um amigo meu fala assim, atravessou uma criatura. Uma criatura, a minha esposa fala, vestida a vácuo. Sabe o que é uma criatura vestida a vácuo? Sabe o que é, pastor? Minha esposa falou que é uma criatura vestida a vácuo. Vestida a vácuo? É aquela mulher que bota aquela roupa tão apertada. Já viu quando você compra um café a vácuo, ele fica prensado ali, né? Vê uma mulher que, entendeu? Aí passou uma jovem assim, vestida a vácuo, com a roupinha pequenininha e vestida a vácuo também. Aí passou na minha frente assim, eu falei, Jesus, eu comecei a guerra, né, entre a carne e o espírito, a carne querendo olhar, o espírito dizendo não, eu naquela guerra, naquela confusão toda. Aí eu viro o taxista, para do meu lado, o taxista vira para mim e fala, que coisa boa, hein, cara? Olha só, o taxista abriu o vidro do carro, que coisa boa. Aí eu virei para ele e falei, olha, esse aqui é o problema, eu tô aqui numa luta tremenda contra isso, aí você para, ainda fala que o negócio é bom, aí fica complicado, né? Aí ele ficou todo sem graça, desculpa, começou a pedir perdão. Aí eu falei para ele, não se preocupe não, faz parte, porque senão não tem cruz. Entendeu? Eu falei, aí ele, por quê? Senão não tem cruz, mas para ele faz parte. Caramba, gente, então, como é que se fala? Jesus, ele fala assim, vós que sois maus, sabeis dar nós mais de vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. E quando você observa, vou parar por aqui, tá? Vou terminar aqui, porque quando você observa mais à frente, Jesus começa a expulsar demônios. Aí é que expulsava um demônio, o qual era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Olha só, você pode observar que Jesus, ele não orava pelos enfermos, sabia? E nem mandou a gente orar pelos enfermos. Ele falou, curai os enfermos. Entendeu? A gente, na igreja, pastor, a gente está tão fraco. Se faz isso, faz aquilo. O que Pedro e João falou? Eles iam para a oração todo dia. Lá, todos diziam para a oração. Quando ele está de cara com um paralítico lá, de nascença, aí o que ele fala? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O cara andou. Estava contando a minha esposa em Caxias, né? Uma vez, aquela período que aquilo lá ficava muita gente, igreja grande, e uma senhora que sempre frequentava lá, já viu aquelas pessoas com as pernas enfaixadas, as duas pernas, tudo podre, saindo aquela secreção. Aí eu não fiquei com nojo não, pastor. Cheguei e peguei assim nas duas pernas dela e só falei assim, seca em nome de Jesus. Era isso. Eu não fiquei orando por ela, botando uma mão na cabeça.
Tem gente que pega ainda. Assim mesmo. Aí dá a impressão que, poxa, esse obreiro é valente. Que poder. Aí tá bom, passou o tempo. Tô ali naquele corredor ali onde tinha aquelas portas ali do lado. Aí tinha muitas portas, né? Quem lembra? Aí tinha passando um dia, depois de um tempo, não sei quanto tempo, uma senhora falou: pastor. Eu parei ali, minha passando tá na cadeira, parei ali para ela. Ela falou: lembra de mim? Gente, ali era muita gente, lembra? Você lembra, né? Aquele período de muita gente. Vai lembrar dela nada? Aí ela fez assim, ó. Olha aqui, ó. Lembra aquele dia que o senhor orou por mim? Secou. Amém, gente? Gente, é a palavra, o poder de Deus. Aqui Jesus está ensinando a gente, nessa passagem, ele está dando um mapa. É porque não dá mais tempo de falar. Sempre é assim, né? Não dá mais tempo, mas ali está ensinando a entrada nos... Primeiro começa pelo lugar, o átrio exterior. O átrio exterior. Aí depois tem um lugar santo. Aí depois tem o Santo dos Santos. Aí o apóstolo, o escritor dos Hebreus, né? O pessoal chama de escritor anônimo. Uns acham que é Paulo. Parece ser bem Paulo, mas não importa quem foi. Isso aqui é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que aquilo ali é inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala: tendo, irmãos, intrepidez, porque antigamente só entrava uma vez no ano, e o cara que entrava ali, ele entrava amarrado, porque se ele, como eu falei, né, eu sou um pecador, né? Qualquer coisa ele podia morrer lá. Que na época era a época da ministério chamado, a Bíblia chama de ministério da morte. Era o ministério da morte. Aí ele entrava uma vez no ano, então uns puxava ele. Se ficasse muito tempo em silêncio, pô, o cara ficava muito tempo lá no maior silêncio e tal, pô, o cara morreu. Aí eles puxavam o cara. Quando puxava, entendeu? Porque se caso tivesse morrido, né? E eles tinham que entrar também, eles botavam um ensino na roupa, nem para fazer barulho, pastor. Porque se ficasse no silêncio, o cara se movimentando ia fazer barulho, né? Se ficasse no silêncio, morreu, porque ali era uma vez só no ano. Agora está dizendo assim: irmãos, de coragem, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu. Gente, alguém preparou este caminho. Ali é a presença. É a mesma coisa que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a mesma coisa de Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, o sacrifício santo, culto racional, é ali no início. Porque havia o altar de sacrifício, havia a bacia, entendeu? Então ele sacrificava os animais ali, todo dia tinha sacrifício, todo dia. Ali é onde deixava o pecado, entendeu? O altar de sacrifício. Aí depois ele entrava. Aí era o santuário. Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Lembra da canção? De Salmo também? Aí ele entrava. Ali tinha o candelabro, que é a luz, que dá o entendimento. O pão representa a palavra de Deus. E aí tinha o altar do incenso. E lá dentro, aí é o lugar. Transformado pela renovação do vosso entendimento. Representa a alma. Entendeu? A alma. Aí lá dentro que tinha o arca da aliança, que representa a glória e a presença de Deus. Ele trazia o sangue e ele derramava ali sobre aquele chamado de propiciatório. Propiciatório. Ele derramava o sangue ali. Mas quem limpava aquele sangue? A glória de Deus descia ali, ó.
Quem já viu alguma ilustração assim, aquele fogo descendo assim no tabernáculo? Já viu ilustrações, fotos assim? Quem já viu? Já viu? É um fogo descendo assim, né? Então, aí o fogo descia ali. E ali ficava limpinho. Ali não ficava com mau cheiro não, gente, porque ali representa, né, ao próprio Senhor Jesus, na glória de Deus. Porque aqui é onde fica o sacrifício. O problema nosso, gente, é o início ali. Eu tenho que terminar, porque senão entra outro assunto, mesmo assunto, mas não dá para falar mais, não dá tempo. Mas ali todo mundo entrava. No ato exterior, todo mundo entrava, mas ali para frente, só o sacerdote. E o lugar lá santíssimo, só o sumo sacerdote uma vez no ano. Nós podemos passar pelo ato exterior, nós podemos entrar no santuário e nós podemos entrar no Santo dos Santos, porque está dizendo ali, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Mas o problema é cá. Nós temos que morrer. O caminho, lembra? Mateus 5 em diante, que ele fala que o caminho é apertado, a porta é apertada, porque ali nós temos que morrer. E o problema é esse, ninguém quer morrer. Quando eu falo morrer, não é morrer no sentido físico agora não, gente. É morrer mesmo no seu eu, sua vontade. Sempre a pessoa quer estar com a razão. Não, eu estou com a razão. É no trabalho, é onde for, é em casa, a sua própria vontade. Esse é que é o problema. A Bíblia diz assim, já não sou eu que vivo, Paulo falando, mas Cristo vive em mim. Será que é Jesus que vive em você? Para a gente ter acesso ali, nós temos que morrer. Amém, gente? Né? Se a gente perguntar aqui, quem quer morrer? Ninguém quer, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que não dá mais tempo. Amém, gente? Glória a Deus. Porque tem muita coisa, muita revelação, mas deixa para outra ocasião. A gente fala com mais calma, mais detalhado. Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar.